Eu estava casado com Laura há 2 anos quando fiquei sozinho com o pai dela pela primeira vez. Apenas cortamos lenha. Apenas jantamos. Apenas ficamos em silêncio. Mas cada silêncio soava mais alto que um grito. Naquele verão, perdi uma parte de mim. E encontrei algo que temia mais do que tudo. A estrada de terra serpenteava entre colinas verdes e cercas de arame farpado. O carro sacudia ao passar pelos buracos, mas Laura sorria como se voltasse para um lugar onde o tempo tinha parado. Rafael, ao volante, manteve o olhar fixo na frente, sentindo o cheiro do campo entrar pelas janelas abertas, terra úmida, fumaça distante e eucalipto seco. A casa pareceu como uma lembrança de outro tempo, de outro país. Isolada. Quieta demais. A figura de Augusto surgiu na varanda antes mesmo do carro parar. Alto, firme, como se o peso dos anos não tivesse permitido a ele o luxo de se curvar. Os olhos dele encontraram os de Rafael por cima do ombro de Laura, que já corria para abraçá-lo com entusiasmo de filha. O abraço foi seco, mas suficiente para dizer que havia afeto. O olhar seguinte, no entanto, foi mais demorado, mais direto. Entre sogro e genro não havia sorrisos fáceis. O aperto de mão foi forte, silencioso, como se os dois testassem a firmeza um do outro sem dizer nada. Rafael notou o toque áspero dos calos de Augusto. Sentiu a tensão escorrer pelos dedos até os ombros. Laura riu, tentando aliviar o clima, mas o ar ao redor parecia imóvel. A tarde passou devagar, como se o calor da terra desacelerasse o tempo. Laura foi para a cozinha. Augusto ficou na varanda martelando um prego que nem precisava ser ajustado. Rafael tentou se oferecer para ajudar, mas recebeu apenas um gesto vago com a cabeça. Ele permaneceu por perto, observando o homem trabalhar. Cada batida do martelo era medida, cada movimento contido. Quando o sol começou a cair, o silêncio entre os dois já não era apenas falta de palavras. Era espesso, quase físico. No jantar, sentaram-se em um triângulo invisível, Augusto na cabeceira, Laura ao lado, Rafael em frente. A comida simples no prato não distraía do que acontecia por baixo da superfície. Laura falava, sorria, lembrava histórias de infância. Mas cada vez que Rafael respondia, os olhos de Augusto subiam devagar. Encontravam os dele. E paravam ali. Longos segundos. O resto da mesa desaparecia por instantes, como se o mundo se resumisse àquele olhar. Não havia ódio. Mas havia algo. Algo denso. Algo que deixava Rafael com os ombros rígidos. Quando seus braços se tocaram brevemente ao alcançar o sal, Rafael murmurou um desculpe, embora o gesto tivesse sido quase imperceptível. Ainda assim, algo apertou no peito. E ele percebeu que não era apenas desconforto. Era algo mais confuso. Mais tarde, enquanto Laura lavava a louça, os dois homens ficaram lado a lado por instantes. Rafael entregou um prato, os dedos de Augusto demoraram um segundo a mais do que o necessário sobre os seus. Não disseram nada. Mas os ombros se encostaram, os olhares se cruzaram no reflexo da janela. E ficou claro que ambos perceberam. Na sala, Laura ria sozinha com um álbum de fotos antigo. Rafael fingia interesse, mas sentia os olhos de Augusto como um peso constante. Em certo momento, Laura se apoiou no ombro do marido. Rafael sorriu, mas seu olhar cruzou com o de Augusto mais uma vez. E não foi um olhar de aprovação. Antes de subir para dormir, Laura desejou boa noite com um beijo rápido no rosto do pai. Rafael hesitou antes de seguir. Sentia que se desse as costas naquele momento, algo ficaria pendurado no ar. E ficou. No quarto de hóspedes, deitado na cama, Rafael não conseguiu dormir. A lembrança do toque na cozinha, do olhar atravessado durante o jantar, do silêncio cortante no entardecer, tudo retornava. Nada fora dito. Mas tudo já tinha começado. Enquanto isso, na cozinha silenciosa, Augusto permaneceu sentado por muito tempo, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. O rosto imóvel, mas os olhos perdidos em algum ponto entre a madeira e a lembrança. Pensava na filha. Pensava na mulher que havia perdido. E agora,
pela primeira vez em muito tempo, pensava num homem. Num toque breve. Num silêncio cheio demais. E lá fora, o campo dormia sob o céu estrelado. Como se nada tivesse acontecido. Mas Rafael sabia, algo tinha acontecido. E ele não estava preparado para o que viria. Laura saiu cedo, deixando um rastro de perfume e promessas de retorno antes do fim do dia. Tinha planos com uma amiga de infância, visitas a lojas, cafés, risadas antigas. Rafael permaneceu parado na varanda, observando o carro sumir na estrada de terra. Ao virar-se, encontrou Augusto já esperando, como se soubesse que aquele dia seria deles, só deles. Não disseram o que fariam. Não houve divisão de tarefas. Mas logo estavam juntos no quintal, entre tábuas soltas, ferramentas enferrujadas e um monte de lenha por cortar. Rafael não perguntou, apenas pegou um machado menor e começou. Augusto observou por um tempo antes de se aproximar. Corrigiu a postura dele com um gesto seco, posicionando os braços com firmeza, sem falar. As mãos grandes tocaram as dele por trás, ajustando a pegada, envolvendo os dedos. O calor daquela palma se espalhou rápido, mais do que o necessário. Trabalharam em silêncio. O som da madeira rachando substituía qualquer tentativa de conversa. O suor escorria, o ar cheirava a resina e esforço. Quando pararam, Augusto aceitou a garrafa d'água com um aceno. Os dedos se encontraram de novo no vidro, e nenhum dos dois foi rápido em soltar. Mais tarde, enquanto ajustavam o corrimão da varanda, ajoelharam-se lado a lado. Os ombros se tocavam com frequência, mas nenhum deles se afastava. Rafael sentia o calor daquela proximidade mesmo quando não havia contato. Augusto parecia indiferente, mas seu corpo dizia o contrário. A mão firme dele permaneceu sobre o braço do genro por mais tempo que o necessário ao martelar o último prego. Ao entrarem na cozinha, o calor externo parecia ter seguido com eles. Augusto abriu a geladeira e tirou 2 cervejas. Passou uma para Rafael. Os dedos se tocaram mais uma vez. Um quase sorriso surgiu, mas foi engolido no instante seguinte. Sentaram-se à mesa, cada um com sua garrafa, como se estivessem descansando de um esforço físico, quando na verdade descansavam da tensão que nenhum deles sabia como nomear. Augusto começou a falar de coisas do passado, pescarias com amigos que já não existiam, tempestades que derrubaram árvores, silêncios de invernos longos. A voz dele era grave, compassada, e Rafael escutava mais pelo som do que pelo conteúdo. O jeito como ele falava era quase hipnótico. E o modo como encarava entre frases fazia o mundo ao redor desaparecer por segundos. Não havia julgamento. Mas havia intensidade. Foram ao lago à tarde. Um caminho por entre árvores baixas e raízes expostas. Augusto ia à frente, e Rafael observava o movimento dos ombros, o passo firme. Sentaram-se na beira da água. O silêncio ali era diferente. Mais cru. Mais cheio. Augusto falou da esposa. Da ausência. Da vida longa demais depois da morte dela. As palavras saíam pesadas, como se estivessem guardadas havia tempo demais. Rafael apenas assentia. Não havia muito o que dizer diante daquela vulnerabilidade crua. Em um impulso, pousou a mão no ombro do sogro. O corpo de Augusto enrijeceu, mas não afastou. Pelo contrário, cobriu a mão do genro com a sua. Um gesto simples. Prolongado demais. O toque se manteve. O ar entre eles mudou. O som do lago, dos pássaros, do vento, tudo recuou. Rafael não se afastou. Augusto tampouco. A pele dos dois se mantinha em contato, leve, mas inegável. As coxas quase encostadas, os ombros compartilhando o mesmo espaço. 1 centímetro de aproximação a mais e não haveria mais desculpas. Mas ninguém se mexeu. O sol começou a descer, e eles ainda estavam ali. Parados. Mudos. Presos entre o que eram e o que não queriam admitir que poderiam ser. Na volta, caminharam lado a lado, os braços se tocando ocasionalmente, como se o próprio caminho obrigasse aquele contato. Nenhum pediu desculpa.
Nenhum riu. Mas o silêncio já não era o mesmo. Tinha peso. Tinha lembrança. Tinha desejo. Ao chegarem à casa, ela ainda estava vazia. O relógio indicava que Laura demoraria. Augusto lavou as garrafas, Rafael secou as mãos. Quando os corpos se cruzaram na cozinha estreita, as respirações mudaram de ritmo. Augusto tocou o braço de Rafael com força contida. Um gesto banal. E ainda assim, Rafael sentiu o chão mudar sob os pés. A noite chegou devagar. Eles jantaram quase em silêncio, os pratos preenchidos por movimentos automáticos. Cada colher, cada troca de utensílios, trazia um novo momento de contato. Sutil. Intencional. Quando Laura voltou, a casa já estava organizada, a mesa limpa. Ela falava alto, sorria, mostrava sacolas de compras, abraçava o pai. Nenhum dos dois homens reagiu de forma estranha. Mas dentro deles, nada mais estava em ordem. Augusto se recolheu para a varanda. Rafael, para o quarto. Mas o que pesava sobre cada um era o mesmo, os silêncios que ardiam por dentro. E o medo do que poderia acontecer se, da próxima vez, ninguém se afastasse. O céu amanheceu encoberto. Um dia sem pressa. Laura anunciará que passaria mais tempo na cidade. Rafael assentiu, mas por dentro sentiu o aviso como um empurrão silencioso para o inevitável. Sabia o que poderia acontecer. E ainda assim, não desviou o caminho. Augusto estava na cozinha, mexendo no café como se aquilo fosse o único controle que ainda tinha. O olhar que lançou ao genro não carregava animosidade, mas continha algo mais denso. Não precisaram falar. Quando Rafael sugeriu uma caminhada até o lago, o velho apenas pegou o casaco e seguiu. O caminho parecia menor do que antes. Ou talvez fossem os dois que, agora, ocupavam mais espaço juntos. As árvores mantinham o mesmo som leve, mas os passos carregavam um peso mudo. A trilha se abria diante deles como se conhecesse o destino. Ao chegarem à beira da água, nenhum dos dois se sentou de imediato. Ficaram de pé por alguns segundos, fingindo observar o horizonte. Quando finalmente se acomodaram, os corpos se alinharam por instinto, próximos, mas não tocando. Augusto falou primeiro. Baixo. As palavras surgiram como pedras molhadas, pesadas, difíceis de tirar do fundo. Contou sobre as noites após a morte da esposa. Sobre o silêncio da casa. Sobre a sensação de estar presente, mas não vivo. Rafael ouvia sem interromper, mas cada frase tocava algo que ele mesmo tentava evitar há dias. Sem perceber, estendeu a mão, pousando-a sobre o joelho do sogro. Um gesto simples, mas que continha tudo o que não sabiam dizer. Augusto não recuou. Pelo contrário, virou a palma para cima e segurou a de Rafael. Foi ali que o ar pareceu parar. Não havia barulho de vento. Nenhuma ave. Apenas o som do próprio sangue nos ouvidos. Rafael não soube dizer se foi ele quem se inclinou ou Augusto. Só soube que, de repente, os rostos estavam perto demais. As respirações se misturavam, os olhos fixos um no outro. A tensão cresceu entre as bocas que quase se tocavam. Bastava 1 milímetro. Um movimento. Mas nada aconteceu. A mão de Augusto apertou a de Rafael com mais força, como se estivesse ancorando os dois. Depois, soltou devagar, afastando-se como alguém que volta de um abismo à beira do salto. Rafael olhou para o chão. Sentiu o coração bater no pescoço. A garganta seca. O rosto quente de vergonha. Nenhum deles falou sobre aquilo. Na volta, caminhavam mais lentos. Agora havia distância. As mãos nos bolsos. Os olhares fixos no chão. A atmosfera pesava como se chovesse por dentro. O que não aconteceu era o que mais doía. Porque ambos sabiam que não tinham parado por falta de vontade. Tinham parado por medo. Por culpa. Ao entrarem em casa, cada um seguiu para um lado. Augusto desapareceu no quintal. Rafael subiu para o quarto. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu.
O marido de Laura. O genro. O homem que quase cruzou a linha com o pai dela. A imagem refletida não o julgava, só perguntava: e se? Horas depois, se reencontraram na cozinha. Prepararam algo para comer. Não se tocaram. Não se olharam. Mas a tensão era ainda maior. Porque agora, havia memória entre eles. A quase ação. O desejo interrompido. Laura chegou ao entardecer, rindo ao contar histórias do centro da cidade. Trazia sacolas e novidades. Eles sorriram. Disfarçaram. Atuaram. Sentaram-se à mesa como se nada tivesse mudado. Como se a respiração de um não tivesse se misturado à do outro horas antes. Mas Rafael não provou direito a comida. E Augusto evitava olhar na direção dele. Ambos sabiam, a linha estava traçada. E não era apenas fina. Era incandescente. Naquela noite, enquanto Laura dormia ao seu lado, Rafael permaneceu imóvel, os olhos abertos no escuro. Lembrava do momento congelado à beira do lago. Do toque que durou mais do que deveria. Do quase que gritou dentro dele. Ao mesmo tempo, Augusto estava na varanda, o olhar perdido na escuridão. Pensava na esposa. Em tudo o que perderá. E agora, no que quase permitirá acontecer. Ambos se odiavam um pouco. E desejavam voltar ao momento exato do quase, para impedir, ou para cair de vez. Mas sabiam, aquele tipo de desejo não desaparece. Ele se esconde. Espera. E volta. Sempre volta. O dia da partida chegou cedo demais. Laura acordou animada, falando sobre bagagens e trânsito, como se aquele fim de semana tivesse sido apenas uma pausa tranquila no campo. Rafael ajudou em silêncio, dobrando roupas, encaixando objetos na mala, tentando fingir que suas mãos não tremiam. Augusto já estava acordado, limpando coisas que não precisavam ser limpas, ocupado demais para encarar o que ficava para trás. Durante o café, conversaram sobre coisas simples. O tempo, a estrada, a próxima visita. Laura preenchia o espaço com facilidade. Augusto ouvia, e Rafael respondia quando necessário, mas cada palavra parecia sair por obrigação. O corpo ali. A mente, em outro lugar. Quando a mala foi colocada no carro, Laura abraçou o pai com carinho. Ele retribuiu sem hesitar. Rafael se aproximou por último. Estendeu a mão. Augusto aceitou. O aperto foi firme, contido, mas durou um segundo a mais do que o esperado. Os olhos não se encontraram, mas algo entre os dedos ainda carregava o que não foi dito. Na estrada, o silêncio entre Laura e Rafael não era incomum. Ela falava com leveza sobre o trabalho, os jantares da semana, os compromissos. Ele respondia com acenos, sons breves, tentando manter o controle. Mas o controle já não era mais dele. A imagem do lago voltava com insistência. O quase toque. O calor no fim da noite. O corpo de Augusto próximo demais. A culpa escorria em camadas, cada vez mais espessa. Mas o desejo, esse não recuava. Estava lá, misturado com vergonha, confundindo tudo. Ao chegarem no apartamento, a rotina os abraçou com força. Laura desempacotava, cantava, organizava. Rafael ajudava mecanicamente. Cada espaço familiar parecia estranho. As paredes apertadas. O som dos vizinhos distante demais. Nada ali combinava com o que sentia por dentro. Naquela noite, Laura dormiu rapidamente. Rafael permaneceu imóvel, os olhos no teto, ouvindo os sons do prédio como se fossem de outro planeta. O cheiro da cabana ainda impregnado em suas roupas. A lembrança do toque ainda viva na pele. Pensou em Augusto. Na mão firme. No olhar contido. No silêncio cúmplice. Pensou em Laura. No sorriso fácil. No amor que, até pouco tempo atrás, parecia suficiente. Agora, não sabia o que era pior, o que quase aconteceu ou o fato de ainda querer que tivesse acontecido. O travesseiro parecia rejeitar o sono. O corpo não encontrava lugar.
A cabeça doía de pensar e de tentar não pensar. Sabia que nada seria como antes. Sabia que o retorno não era completo. Parte dele ainda estava na varanda, nas mãos de um homem que jamais deveria ter tocado. E por mais que tentasse se convencer do contrário, algo dentro dele não queria esquecer. Os dias passaram. Depois, semanas. Laura retomou a rotina com naturalidade. O trabalho, os encontros com amigas, os almoços de domingo. Rafael a acompanhava, sorria onde precisava, dizia as palavras certas. Mas dentro dele, tudo seguia fora do lugar. As lembranças não gritavam. Apenas voltavam. Em momentos silenciosos, no elevador, no chuveiro, no meio de uma conversa qualquer. Bastava um cheiro úmido, o som do vento passando por árvores, e ele já não estava mais na cidade. Estava de novo no lago. Ou na cozinha estreita. Ou parado diante de um homem que jamais deveria ter olhado daquele jeito. Ele tentou se afastar disso. Enterrar. Dizer para si mesmo que era confusão, cansaço, projeção. Mas nada adiantava. Aquele desejo contido, não consumado, era mais difícil de apagar do que se tivesse acontecido. Nunca mais mencionou a cabana. E quando Laura sugeriu voltar lá no próximo feriado, ele apenas desviou o olhar, murmurando algo sobre compromissos no trabalho. Ela não insistiu. Não sabia. E Rafael carregava essa culpa com um peso dobrado, o silêncio e a mentira. Do outro lado, Augusto seguia só. A casa era a mesma, mas agora mais quieta do que nunca. As lembranças da esposa ainda ocupavam os mesmos cantos, mas havia algo novo no ar, algo que não deveria estar ali. Um resquício de calor que ele não sabia como apagar. Passava as manhãs fingindo cuidar do terreno. Às tardes, lendo livros que não prendiam atenção. À noite, sentava-se à mesa, olhando para o espaço vazio onde Rafael estivera. Não sentia ódio de si mesmo. Sentia vergonha. E saudade. Não da presença física, mas da sensação de estar vivo outra vez. Augusto sabia que o que houve, ou quase houve, não teria nome. Nem justificativa. Apenas existia. Crescido de uma solidão antiga, de uma carência que se confundiu com afeto. Permitiu que escapasse do controle. Por isso, agora pagava com o vazio. Nunca mais falou com Rafael. Nem tentou. Rafael, por sua vez, decidiu nunca voltar. Não respondeu às mensagens curtas de Laura sobre o pai. Dizia estar ocupado. Prometia ligar depois. Mas não ligava. Mantinha distância como forma de penitência. E assim, a história terminou sem escândalos. Sem confissões. Sem confrontos. Mas com dois homens marcados por aquilo que não fizeram. Pelo desejo que não virou ato, mas foi forte o bastante para mudar o rumo dos dias. Laura continuou sorrindo. Sem saber. Rafael seguia ao lado dela, com a presença de outro homem escondida no corpo, no fundo da memória. Augusto seguia só, com o silêncio como companhia. E com a certeza de que, por um instante, cruzou a linha, nem com gestos, nem com palavras, mas com o que sentiu. O preço disso foi a ausência. A impossibilidade do retorno. A certeza de que alguns desejos existem apenas para nos lembrar do que somos capazes, e do que nunca deveríamos permitir.